Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fedel e está no ar mais um Top BTS. E dessa vez trago a vocês um pouco mais do nosso rico folclore brasileiro. Então, se acomoda aí, senão a cuca vem pegar. Muito bem, o Brasil, em sua dimensão territorial continental, possui muitas etnias e povos abrigados sob seus domínios geográficos. Para se ter ideia, existem no país ainda 225 etnias indígenas, que falam cerca de 180 dialetos. Como herança dos povos indígenas e de portugueses e espanhóis colonizadores de norte a sul, ficaram inúmeras lendas que habitam o imaginário popular. As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo, como uma verdadeira tradição passada de geração para geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas recebem influência dos mitos e histórias trazidos de portugueses e africanos. Com o tempo, as lendas foram adaptadas por indivíduos comuns e se tornaram ainda mais populares, em virtude da comparação que existe entre o seu teor narrativo e os costumes de cada região. Algumas encantam, outras assustam, mas, acima de tudo, elas representam as características de quem inventou. E para começar a nossa lista, vamos com uma das lendas mais conhecidas do nosso folclore, a lenda da mula sem cabeça, que é originária da Península Ibérica e trazida para a América por portugueses e espanhóis, e é um dos mais conhecidos mitos do nosso folclore. A lenda conta com a história de uma mulher que teria se apaixonado e se relacionado com um padre, e nesse momento a maldição teria se formado contra ela, que se transformou em uma mula sem cabeças e no lugar da cabeça, labaredas de fogo que saem pelo pescoço. A mula costuma sair nas noites de sexta-feira correndo pelas ruas próximas às igrejas das cidades. A Yara é uma lenda inventada pelo povo tupi. E entre as lendas do folclore brasileiro, ela também é uma das mais populares. A Yara é representada por uma sereia de beleza encantadora e cabelos longos e pretos, e dona de uma voz encantadora. Antes de virar sereia, ela era uma índia, tão bela que despertava inveja de muita gente, inclusive de seus irmãos, que resolveram matá-la em uma floresta por conta da inveja. Contudo, Yara não morreu e quis se vingar os matando. Por conta disso, ela foi punida e jogada no centro do encontro do Rio Negro e Solimões. Diz a lenda que ela atrai os pescadores com sua voz para o fundo do mar e depois eles não são mais vistos. E provavelmente o personagem mais popular do folclore brasileiro é o Saci Pererê, que tem como principal característica as travessuras que comete e possui uma carapuça mágica, o famoso gorro vermelho, que dá a ele poderes. Uma das lendas mais populares no sul e no sudeste do país conta que Saci perdeu sua perna jogando capoeira e adquiriu o hábito de fumar um cachimbo. Suas principais travessuras com pessoas e animais são trançar as crinas dos cavalos, assobiar para causar medo nos visitantes e habitantes, além de sumir com objetos. É também conhecido por trocar ingredientes nas cozinhas, causando terror nas cozinheiras. A lenda ainda conta que Saci é o guardião das plantas medicinais, tendo a responsabilidade sobre as técnicas de manuseio e preparos de infusões, causando também atrapalhação naqueles que usam as ervas sem consentimento. A lenda ainda ensina como capturar um saci, e é bem fácil. É só você arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento e tirar o seu gorro para, por fim, aprisioná-lo em uma garrafa. E este personagem tão querido do nosso folclore tem até um dia só para ele, e esse dia é 31 de outubro. Protetora dos animais e da floresta, a Caipora é uma personagem popularmente conhecida entre as lendas do folclore. Na mata, ao perceber que caçadores querem atacar a região, a personagem de origem indígena solta uivos fortes e altos para assustar os predadores. A depender da região, ela pode ser representada por um menino ou uma menina de pele escura, cabelos vermelhos e às vezes montada sobre um porco do mato. Já o Curupira é uma espécie de anão que tem como principal característica os pés voltados para trás. A lenda do Curupira diz que ele é ruivo e tem como missão ser protetor das florestas, mora na mata e é muito travesso. Com seu caminhar virado, o Curupira consegue enganar alguém que pretendesse segui-lo pelas pegadas deixadas,
fazendo com que o perseguidor pense que ele foi na direção contrária. É conhecido como o demônio da floresta e tem por hábito assobiar e utilizar falsos sinais. Ele é envolto por histórias que envolvem grandes mistérios, como o desaparecimento de caçadores e o esquecimento dos caminhos de volta. Nessa outra lenda diz que nas noites de junho, especialmente nas festividades relativas aos santos populares, o boto cor-de-rosa se transforma em um homem vestido de branco e com um grande chapéu. Chapéu que, no caso, seria para esconder as suas narinas, parte do corpo que não se transforma durante a mutação. Com o seu estilo galã, ele escolhe a moça mais bonita das festas dos arraiais e leva para as profundezas do rio, onde a engravida e depois abandona. Essa lenda muitas vezes já foi usada para justificar a gravidez, em que a paternidade é desconhecida. Já nessa lenda originária do sul do país, reúne elementos cristãos e africanos e conta como eram tratados os africanos escravizados no país. A lenda conta a história de um jovem que sofreu muitos castigos quando foi designado a cuidar de alguns cavalos de seu fazendeiro e deixou um deles fugir. Ao chegar em casa, o fazendeiro deu falta de Baio, seu cavalo favorito, e fez com que o negrinho fosse ao encontro do cavalo, o que aconteceu sem sucesso. O fazendeiro castigou o negrinho com muitas chibatadas e ordenou aos capatazes que o lançassem sobre um formigueiro, certo de que estaria morto. Ao amanhecer do dia seguinte, o fazendeiro se deparou com o negrinho montado no baio, sem nenhum ferimento, acompanhado da Virgem Maria, sua padroeira, o que fez com que pedisse perdão e se arrependesse. Nos dias de hoje, é comum que se acenda uma vela para o negrinho do pastoreio para que ele auxilie a encontrar objetos perdidos. A Cuca é uma importante e conhecida personagem do universo do folclore brasileiro. É representada por uma velha com cabeça de jacaré que possui uma voz assustadora. De acordo com a lenda, a Cuca assusta e pega as crianças que não obedecem seus pais. Acredita-se que essa lenda tenha surgido na Espanha e Portugal, onde tem o nome de Coca. Neste país, ela é representada por um dragão que havia sido morto por um santo. A figura aparecia principalmente nas procissões. A lenda teria chegado ao Brasil junto com os portugueses durante o período da colonização. Ainda reza a lenda que a bruxa Cuca dorme uma vez a cada 7 anos. Por isso, os pais tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois do contrário, serão levadas pela Cuca, que pega somente as crianças mal criadas. E outro personagem de origem europeia é o lobisomem, que é um grande conhecido das lendas do folclore. Ele é representado por um monstro num corpo de lobo e características de um homem. A figura costuma sair pelas ruas em noites de lua cheia em busca de sangue e alimentos. E acredita-se que o lobisomem corresponde ao 7º filho de um casal cujos anteriores sejam todos mulheres. Quando isso acontece, acredita-se que o menino se tornará um lobisomem a partir da puberdade. Isso quer dizer que o aniversário de 13 anos marcará o primeiro momento da transformação, o que acontecerá até o final de sua vida em todas as noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura retorna às suas características de homem. A lenda ainda diz que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados. Por isso, muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, está propensa a virar um lobisomem. E agora a lenda do boitatá, que foi trazida por portugueses na época da colonização. Eram os padres jesuítas que descreviam o boitatá como uma gigantesca cobra de fogo ondulada, com olhos que pareciam 2 faróis, couro transparente, que cintila nas noites em que aparece deslizando nas campinas e na beira dos rios. Diz a lenda também que o boitatá pode se transformar em uma tora em brasa, para assim queimar e punir quem coloca fogo nas matas. Além disso, quem olhar o boitatá diretamente geralmente fica cego, pode morrer ou até ficar louco. Assim, quando alguém se encontrar com o boitatá, deve ficar parado, sem respirar e de olhos bem fechados. Como a maioria das lendas e crendices populares que são passadas de geração em geração através do ouvir e contar, a lenda do boitatá
sofreu algumas modificações, sendo que em muitas partes do Brasil a lenda é contada de forma diferente. Em Santa Catarina, por exemplo, o boitatá é descrito como um touro de pata como a dos gigantes e com um enorme olho bem no meio da testa, a brilhar que nem um tição de fogo. E agora provavelmente o personagem mais macabro de todos, o corpo seco, que é uma espécie de assombração. O corpo seco é um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo, está condenado a vagar pela terra, aterrorizando as pessoas. Ele é um cadáver que foi devolvido pela terra, que não aceita por conta das maldades que realizou em vida. Tais maldades tão grandes que nem Deus, nem o diabo quiseram receber a sua alma. Como a alma do defunto não foi aceita no céu e nem no inferno, a terra rejeitou devorar o seu corpo. O morto retorna ao plano dos vivos, na condição de nem vivo e nem morto, aterrorizar os viventes que passarem por ele. Como não é morto, o seu corpo não apodrece, mas como também não é vivo, também não é alimentado. Portanto, o corpo seco, literalmente, tem o corpo ressecado com apenas ossos e couro. Corpo seco ainda tem unhas e cabelos enormes, não param de crescer jamais. Essa característica fez com que ele ficasse conhecido também como unhudo em algumas regiões. Muito bem, pessoal, e esse foi o nosso Top BTS dessa semana, com as principais lendas folclóricas do nosso Brasil. E claro, essa foi apenas a nossa lista aqui da BTS, e obviamente eu quero saber de você. Primeiro, você achou que faltou algum personagem nessa lista? Deixe aqui nos comentários. E também, qual personagem do folclore brasileiro que você mais gosta? Também escreve aqui nos comentários desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber tudo de mais fresquinho aqui da BTS. Eu sou o Fedel, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!